Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre saúde. O mês de maio é o mês de combate ao melanoma. Você sabia que os cânceres de pele são os mais incidentes no Brasil? Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 180 mil novos casos por ano. E o melanoma corresponde a 4% desse total. Apesar do índice ser aparentemente baixo, ele é o mais agressivo. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com o dermatologista Ricardo Almeida. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Também conversamos com o cirurgião cancerologista, doutor André Perdicares. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite a você e aos telespectadores. Vamos começar então explicando para as pessoas quais são os tipos de câncer de pele mais comuns, doutor. Bom, podemos agrupar em dois grandes grupos os tumores do tipo melanoma e os tumores do tipo não melanoma. Em incidência, os tumores do tipo não melanoma são os mais frequentes, correspondem à grande maioria dos casos, sendo os carcinomas os mais comuns que encontramos na nossa clínica. Já o melanoma, ele corresponde a uma incidência aproximadamente, como você mesmo disse, de 4%. Porém, o grande problema é a agressividade desse tipo de tumor pela possibilidade de metástases que ocorrem de forma, às vezes, muito rápida. E isso acaba sendo a importância aí da detecção precoce desse tipo de casos. Como é que a gente identifica, doutor André, um melanoma, então? Antes eu gostaria de dizer que os tumores podem ser primários, certo? Primários da pele, ou pode ser secundários, a invasão metastática, certo? Tumores à distância que podem dar repercussão cutânea, etc. O reconhecimento de uma lesão pigmentada, que a gente possa colocar como melanoma, né? Vai depender, claro, de uma biópsia, de um anátomo patológico. Ele está baseado, inclusive, na observação de alguns itens. Nós damos os itens A, B, C, D, E. Ou seja, a capacidade que o tumor pode se apresentar. Mudanças na sua textura, ou seja, alguém com uma pinta que nasceu, que tem um cabelo, um pelo pode cair, um processo inflamatório em torno, ou seja, alguma coisa que faz com que aquela região comece a ter uma atividade metabólica e que precisa ser revista ou vista, pelo menos, com maiores cuidados. Então, o melanoma, ele se apresenta, muitas vezes, como uma alteração de uma pinta que nós tínhamos há muito tempo, certo? Então, não é uma pinta nova, é uma pinta velha com cara nova. Não é uma pinta nova, é uma pinta velha, muitas vezes, certo? Mas não significa que isso seja uma regra do jogo. Nós podemos ter o aparecimento. Aliás, dos tumores de pele, conforme o doutor Ricardo colocou, que eu tenho aos 60, 70 anos, é o sol que eu apanhei de forma inadvertida, sem proteção, até os 25 anos. Então, o câncer, de uma maneira... Até os 25? Sim. Exatamente. Eu, por exemplo, fui de uma época que nós passávamos Coca-Cola, óleo de cenoura, coisas assim, para se bronzear, né? Porque, culturalmente, o câncer tem muito... Claro, evidentemente, como uma atividade de origem genética, comunicacional entre as células, mas o câncer tem muito a ver com processos culturais e educativos. Sim. Então, inclusive, existem estudos que dizem que 80% mais ou menos da radiação que a gente recebe durante toda a nossa vida ocorre nos primeiros 20 a 30 anos de vida. Então, daí a importância da educação, né, precoce das crianças, inclusive aqui na nossa região, na Baixada, existe uma parceria do Rotary com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso há já alguns anos, uma campanha Sol Amigo da Pele, que foi usado nas escolas públicas, em algumas escolas particulares, para educação infantil, para as crianças aprenderem a usar o protetor de forma correta e se prevenirem com chapéus, com roupas. E isso é extremamente importante por esse detalhe. Geralmente, na vida adulta, a gente acaba não se expondo tanto, não tendo tantos hábitos de exposição, né? Então, agora, isso é muito importante. Você falou uma questão importante, que é a questão do hábito, né? Uhum. Tem gerações em que as pessoas iam para o sol e era bonito sair de lá torrado. Sim. Né? Inclusive, existe uma lenda aqui em Santos, não sei se o senhor conhece, o tal do óleo de canhão.
Já ouviram falar disso ou não? O óleo de Que cana. você passava, ficava mais Eu escuro. achava que era uma piada, mas aí vários pacientes comentando o mesmo assunto. As pessoas passavam óleos e etc e tal para se queimar. Então, realmente, exato. depois é que colhe o fruto, né? Tem muito a ver também o aparecimento de um melanoma com a situação geográfica do local onde você está. Por exemplo, se você recebe o sol perpendicular em algumas regiões do planeta, né? Nós temos mais melanoma, por exemplo, na Austrália. A Austrália, além da origem, certo, da raça, né, branca, a gente tem a possibilidade também do sexo, certo? Ou seja, as mulheres têm mais melanoma que homens. Mulheres? Mulheres. Coitadas das mulheres, sempre sofrem mais. Não tanto, coitadas, mas elas são mais cuidadosas. Eu prefiro muitas vezes tratar 100 mulheres do que meio homem. Os homens são medrosos, certo? Não comparecem a nenhum programa, muitas vezes espontaneamente. Agora não tem nenhuma ligação com o hormônio, né, doutor? Não tem nada a ver. Ou tem? Tem. Tem? Existem algumas teorias, né? Algumas teorias falam, inclusive, dos fatores de proteção, certo? E outras... Você, hoje em dia, tem muitos estudos, certo? Eu acho que a questão cultural e educacional, ela faz parte, né, de uma série de fatores. A doença, quando ela ocorre, ela nada mais é do que a resultante, certo, de uma série de vetores. Vetores esses que são biológicos, claro, emocionais, tá? Os seus neurônios dialogam com os linfócitos e vice-versa, ou seja, o sistema imunológico é muito importante. Porque quando o sol incide sobre a pessoa, ela não só ioniza algumas porções, o que é? Ela não altera algumas porções, ela inibe também processos imunológicos. Ela inibe os linfócitos, certo? Principalmente os linfócitos killers, que são os primeiros soldados que vão enfrentar uma bactéria ou um tumor. Então, eu acho que essa questão educacional, ou seja, ensinar a criança desde cedo, certo, a ter um cuidado com a parte mais importante do seu corpo, o maior órgão sensorial e sexual que nós temos. E, infelizmente, certo, isso é relegado a um plano secundário. Agora, o uso do filtro solar, por exemplo, que é algo que é bastante discutido, tem que ser no corpo inteiro? Só Sim. mão e rosto, de repente? Não, assim, depende da situação, né? No dia a dia, se a pessoa for fazer uma exposição rotineira que não seja intencional, a pessoa pode priorizar as áreas fotoexpostas. Seria antebraço, decote, até porque hoje em dia também existem tecidos que acabam protegendo contra a radiação. Um tecido, por exemplo, para você ter uma ideia, um tecido de algodão de cor clara, ele corresponde a um FPS 5, 8, ele tem uma fotoproteção muito pequena. Então, o certo, se a pessoa for se expor intencionalmente, estou indo fazer uma caminhada, o certo é usar o protetor também por baixo da roupa, a não ser que a roupa tenha um FPS acima de 30 ou 50. Então, o certo é proteger no dia a dia também, pensando no quê? No efeito somatório, né? No efeito cumulativo da radiação. Então, geralmente a incidência de câncer de pele ocorre depois dos 40, 60 anos de idade, pelo efeito somatório, né? Então, os pacientes falam assim, nossa, doutor, mas eu não tinha isso, né? Começou a aparecer agora nesses últimos anos. Mas a ação da radiação ultravioleta, que é uma onda eletromagnética, que ela acaba alterando o DNA das células, o DNA se repara, porém fica alguma alteraçãozinha na memória da célula. E a partir de um certo grau de acometimento, as células se tornam malucas, entre aspas, e perdem o controle de multiplicação. No próximo bloco a gente continua a falar sobre câncer de pele. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é câncer de pele. A gente conversa com o dermatologista Ricardo Almeida e com o cirurgião cancerologista André Perdicares. Doutor, falar um pouquinho agora sobre filtro solar. Existe diferença entre filtro solar 15, 30, 60, 100 ou é só o preço? Olha, as diferenças são pequenas. O que a gente explica seria o seguinte, o ideal, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a utilização de um FPS 30,
pelo menos um FPS 30. Porém, a maneira com que a gente aplica esse protetor solar, a quantidade que seria mensurada em colheres, então, ou uma quantidade generosa, a forma de aplicar e a quantidade geralmente não é suficiente para manter aquele FPS num valor mínimo de 30. Então, assim, se a pessoa utilizar um FPS 50 ou 60 de forma inadequada, ele vai decair para pelo menos um valor equivalente a 30. Então, assim, passar corretamente o protetor solar 30, você vai ter o mesmo efeito do que um protetor 50. Mas se você passar inadequadamente o 30, você não vai estar bem protegido. Então, dependendo da cor da pele da pessoa, da época do ano, da situação, aqui na Baixada as pessoas se expõem muito a práticas esportivas aquáticas. Existem grandes variações dos protetores em termos de aderência na pele. Existem protetores para a região facial que, se você transpirar, você acaba perdendo a ação desse protetor. E existem outros fotoprotetores, por exemplo, para o pessoal que surfa, que pratica esportes aquáticos, que tem que ser um protetor com uma aderência. Geralmente são protetores de com cor branca, né? Porque eles têm um componente físico que seria o responsável para a manutenção daquela fotoproteção por um tempo mais longo, né? E então, teria diferença, doutor André, por exemplo, a gente está falando desse aspecto do filtro solar, gel ou creme? Não, na eficácia? vai depender realmente até do tipo de pele nossa. Nós temos basicamente, certo, até 16 tipos de pele. E vai depender muito, tá? Existem fatores raciais a serem considerados. Por exemplo, o negro, certo? O indivíduo tem mais pigmentação, o indivíduo sem tanta pigmentação. O negro precisa passar protetor solar. Precisa passar protetor solar. Aliás, uma das coisas que a gente gostaria de colocar aqui são alguns aspectos. Primeiro, as políticas públicas, certo? De combate às neoplasias de uma maneira geral, elas precisam considerar que existe uma subinformação do número de câncer no Brasil. A última estimativa do Instituto Nacional do Câncer foi para 600 mil novos casos de câncer, sendo que o de pele são os mais incidentes. Mas nós temos mais de 1 milhão de casos. Na verdade, nós só temos 27 centros que são capazes de passar informações, né, de referência pública. Depois nós temos os centros hospitalares, depois nós temos as anatomias patológicas, os departamentos, os serviços, e também temos os atestados de óbito. Então, baseado em todas essas informações, o governo lança um número, onde a gente deveria ter realmente números bastante factíveis, certo? Que pudesse, de uma certa forma, você empregar, certo? Uma determinada quantia para essa proteção, principalmente em termos de educação e até em termos de medicações. Não existe genérico para protetor solar, certo? Embora o câncer seja bastante incidente no nosso país, em algumas regiões a primeira, em outras a segunda causa de morte nesse país, ou de incidência, né, das doenças crônicas não transmissíveis, mas nós temos que dar também uma mensagem boa. A mensagem boa é a prevenção, certo? Ainda é uma grande, né, uma grande arma que nós temos. O tumor de pele, inicialmente diagnosticado, é curável, totalmente curável. Inclusive o melanoma. Inclusive o melanoma. Claro que o delta-T, ou seja, o tempo em câncer, é muito importante. Conforme a lesão vai se expandindo, ela vai se expandindo tridimensionalmente. Ela pode adquirir vários aspectos, certo? O câncer o melanoma pode ser mais difuso, e pode ser, às vezes, nodular, ele pode ser ulcerado. E, hoje em dia, dependendo do tempo que existe aquele tumor em atividade, nós temos a evolução na profundidade. Então, são os indicadores que vão nos dizer que esse tumor, a atingir a um certo nível, ele pode se espalhar. Por isso que ele se torna mortal conforme for a sua evolução. Então, programas como o seu, certo? A mídia,
certo? Hoje em dia, o mundo é midiático, né? Pudesse, de uma certa forma, discutir isso. Agora, doutor, o senhor tocou num assunto que é a questão da prevenção. A prevenção, ela passa pelo filtro solar. E o filtro solar passa pelo bolso das pessoas. O que se faz com quem não tem condições, então? Essa é uma pergunta difícil. Até de alimentação, hein? Até alimentação, vitamina A, vitamina C, certo? Boa alimentação, certo? Uma alimentação. E hoje em dia, esses indicadores do desenvolvimento humano, em que você tem mortalidade infantil, onde você tem renda, onde você tem processos educacionais, o Brasil fica muito aquém da necessidade real desse povo. Hoje em dia, nós estamos muito preocupados com a nossa sobrevivência. Sim. Certo? Então, se eu for pensar que 1 litro de gasolina hoje está custando um absurdo, ou um diesel, imagine, certo, uma medicação. É quase uma insensibilidade. O processo de prevenção é como uma sociedade encara, certo? O binômio saúde e educação, eles têm que estar conjugados. Como uma sociedade encara, certo, vários aspectos. Nós temos gente morrendo na fila, porque não tem um hospital adequado, não tem um atendimento adequado. Então, eu acho isso uma forma de a gente começar a repensar, inclusive, culturalmente, como eu encaro as doenças nesse país. Nós estamos falando de câncer, posso falar de zika, de chikungunya, qualquer doença, certo? Né? Qualquer doença, febre amarela. Então, a gente vai perdendo o protagonismo das coisas. E eu acredito que a gente possa, de uma certa forma, estabelecer esse alerta. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre câncer de pele. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é câncer de pele, melanoma, e a gente conversa com o Dr. Ricardo Almeida, dermatologista, e com o cirurgião cancerologista, Dr. André Perdicares. Doutor, quais os sinais de alerta, então, para o câncer melanoma? Então, especificamente para o melanoma, existe uma regrinha do ABCDE, tá? Então, assim, a letra A seria assimetria. Se é uma lesão arredondada, que você tem uma metade semelhante à outra, a gente consideraria uma lesão simétrica. Se ela tem um formato, por exemplo, como de um mapa, com essa simetria, esse seria um dos sinais de alerta mais importantes. A letra B seria em relação à borda, que também bordas irregulares, recortadas, também podem indicar algum tipo de alteração. A letra C seria a cor. Então, por exemplo, uma lesão com uma única tonalidade de cor, geralmente significa uma lesão benigna. Se ela tem múltiplas colorações, isso geralmente é caracterizado como um sinal importantíssimo. Aquelas pintinhas vermelhas que às vezes aparecem, quem é muito branco? Não, tem esse seria um outro diagnóstico, né? E no caso, então, da cor, cores variadas, né? A letra D seria o diâmetro. O diâmetro a gente considera acima de 6 milímetros uma lesão suspeita. 6 milímetros é o diâmetro de um lápis, tá? Ou de uma caneta esferográfica. E a letra E, que seria a última, seria a evolução. Por exemplo, a pessoa não tinha um sinal, não tinha noção que tinha aquela pinta e aquela mancha está evoluindo. Então, o E seria de evolução. A gente tem algumas perguntas de telespectador? Oi, eu sou Carla Batista e a minha pergunta para o doutor é: que tipo de ácidos são os mais adequados para a gente usar agora nessa época de inverno? Doutor Ricardo. Então, existem vários tipos de ácidos, né? E essa análise, para ser feita corretamente, deveria ser analisado o tipo de pele da pessoa, se a pessoa tem sensibilidade ou não, se ela já utilizou. Basicamente, existem 2 ácidos que são usados agora nessa época, que é o ácido glicólico e o ácido retinóico, tá? Mas, basicamente, são esses 2 ácidos e a análise ela é bem individualizada. É um pouco complicado, você pode usar esse ou aquele. Precisa analisar a pele da pessoa. Precisa ser conversado, porque existem as concentrações de cada ácido. Você pode usar uma concentração pequena ou uma concentração muito alta e até inviabilizar o tratamento. Tá, ok. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção são as lesões pré-cancerosas.
E, por exemplo, nos tumores não melanoma, nós temos as famosas disqueratoses, ou seja, a pessoa vai envelhecendo, às vezes ela tem uma coceirinha, tem uma casquinha, ela vai tirando, certo? E ali pode ir se formando, muitas vezes, uma predisposição para o desenvolvimento de um tumor. Para o melanoma, nós temos o nervo juncional. O nervo juncional, ele realmente é uma pinta, certo? Uma das coisas que nós falamos do ABCDE, por exemplo, lesões acima de 6 milímetros são lesões perigosas, certo? Lesões que apresentam, inclusive, uma nodulação, certo? Elas eram lisas e, de repente, começa a haver uma formação, certo? Ou seja, qualquer alteração, certo? Bioquímica ou então molecular que porventura a gente tenha no interior da célula, ela pode se manifestar no seu exterior dessa forma. Então eu acho que a pessoa tem que ter bastante cuidado. A gente tem mais uma pergunta de um telespectador? Roberta, olá doutor, meu nome é Luiz Silva. Eu gostaria de saber se existe algum tipo de protetor específico para a área do pescoço. Tem, doutor? Olha, não necessariamente. O que se usa no pescoço pode ser usado, a não ser que a pessoa tenha alguma patologia nessa região, né? Existem variações de cosmética também, como é uma região de dobra, eventualmente a pessoa pode ter um incômodo de usar um protetor mais oleoso, mas tudo é decorrente de qual vai ser a razão da exposição. É uma exposição para o dia a dia, é uma exposição para a prática esportiva, quantas horas a pessoa vai ficar. Os protetores variam muito em relação a todos esses detalhes. Então, a melhor maneira é consultar o médico mesmo. Ok, a gente tem mais uma pergunta? Oi, Cleiton Castro. Eu gostaria de saber o que causa o câncer de pele. Doutor, rapidamente, por favor. Rapidamente, o sol. Isso aí. Fatores raciais, certo? Existem vários... o câncer é um processo em cascata. São vários eventos, mas o nosso maior amigo e inimigo está a 8 minutos daqui, ou seja, a radiação solar. Ela realmente, vamos dizer assim, ela ativa uma série de fenômenos dentro das células. Ela altera o sistema imunológico, ela altera, vamos dizer assim, na base da pele. Note bem, a pele está em constante atividade. A cada 4 horas uma camada de pele se vai. E nós vamos alimentar os ácaros, de uma certa forma. Então temos que ter bastante cuidado. Os pais com as crianças, certo? Os adultos e principalmente as pessoas de idade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Doutor Ricardo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.